O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Boa noite. Foi líder do PS, perdeu o partido, saiu da política ativa e agora regressa para disputar a presidência da República, numa altura em que o país está dividido e a democracia posta à prova. António José Seguro apresenta-se como uma alternativa de estabilidade num tempo de radicalização, agravamento das tensões sociais e incerteza internacional. Quer ser visto como moderado e defensor da ética na vida pública, mas terá hoje de explicar aos portugueses porque é que este é o tempo certo para voltar e porque deve ser ele a liderar o país a partir de Belém. António José Seguro, muito boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Quero cumprimentá-lo e os telespectadores da SIC e agradecer o convite para aqui estar. Muito bem. Eu começo estas entrevistas sempre com a mesma pergunta. Porquê é que os portugueses devem votar em si? Porque reúne um conjunto de condições que juntam experiência nacional e experiência europeia, simultaneamente traga uma grande vontade e uma grande ambição de resolver e de ajudar a resolver os problemas das pessoas, sem que isso signifique deixar ninguém de lado, deixar ninguém para trás. Eu sou uma pessoa agregadora, toda a minha vida, e os portugueses conhecem-me, fiz uma vida de compromissos, de consensos, por vezes até atacado, mal atacado por essa razão, e julgo que em tempo de grandes divisões é necessário um Presidente da República que une, que mobiliza e que sirva ao país através da Presidência da República. O senhor diz que o país precisa de um presidente íntegro com uma dimensão ética à prova de bala. Por isso lhe pergunto o que é que o distingue nesta matéria de Luís Marques Mendes ou de Gouveia e Melo, porque eles também colocaram a ética no centro, como pilar das suas candidaturas presidenciais. Bem, tenho a meu favor um percurso de vida pública e privada que responde por mim. De toda a forma, eu não procuro afirmar-me pelas diferenças em relação aos outros candidatos. Eu dirijo-me ao país e aos portugueses. E digo, olho para o meu país e não gosto do que vejo. Sim, mas certamente vejo um não quer Estado ser a igual abrir a eles. fendas, vejo uma sociedade a deslaçar, vejo uma democracia com uma camada muito fina e considero que uma das dimensões para servir a República é ter uma dimensão ética à prova de bala. E como é que se exerce a ética a partir de Belém? Não é tanto com palavras, é mais com a ação. E a partir de Belém pode-se desenvolver essa ética e aplicar essa ética, designadamente quando se tem que intervir na nomeação de detentores de cargos públicos. Mas tem alguma referência de um presidente anterior que corresponda a essa dimensão ética? Sim, várias referências. Que hoje ouvimos Gouveia Melo dar a referência de Mário Soares. Sim, qual é a sua referência? Mário Soares eu não procuro, quer dizer, todos os presidentes são diferentes. Esta coisa de dizer revejo-me ali ou revejo-me ali no outro candidato, todos os presidentes tiveram contributos excepcionais. Eu revejo-me na firmeza, por exemplo, de Ramalhianes, na visão e nas opções e na sensibilidade política de Mário Soares, mas sobretudo a sua visão. Revejo-me no humanismo de Jorge Sampaio, mas todos os presidentes tiveram Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa. Nenhum dos presidentes de direita. Não é no sentido de rever. Não, Marcelo Rebelo de Sousa. Não, posso lhe dizer que Cavaco Silva era um institucionalista, uma pessoa que preservava bastante as instituições. Marcelo Rebelo de Sousa ajudou a descrispar a situação política portuguesa, embora depois na parte final tenha banalizado a sua palavra. Portanto, revejo-me. Agora, eu não serei um presidente, se merecer a confiança dos portugueses, com base nos anteriores presidentes, porque este é um tempo novo. É um tempo que precisa de um presidente sensato, de um presidente equilibrado, de um presidente agregador, de um presidente que saiba ouvir, que saiba compreender e que saiba mobilizar o país acima dos partidos políticos para responder aos graves problemas que o país tem. Já iremos tentar explorar também o que é que esse presidente pode fazer, no caso, o que é que fará se conseguir chegar ao cargo, mas temos um contexto atual, que é o apoio do PS. O senhor foi líder do partido, foi derrotado em eleições internas, como sabemos, apresentou-se há 4 meses como candidato à presidência da República e o apoio chegou ontem, quase unânime, mas sem grande entusiasmo. Este apoio causa-lhe algum desconforto? Bem, pelo contrário. Eu estou muito grato de um partido fundador da democracia portuguesa ter expressado o apoio à minha candidatura. Ontem mesmo telefonei ao secretário-geral do Partido Socialista, depois de conhecer os resultados da votação,
manifestar esse agradecimento. Agora, esse apoio é um apoio que se soma a todos os apoios que desde há 4 meses se têm vindo a juntar nesta candidatura. Uma coisa é ter o apoio de um partido, outra coisa é ser candidato do partido. Mas é o partido do qual o senhor foi líder. Certamente tem um peso diferente. Sabia que não era desejado. A minha candidatura é uma candidatura suprapartidária. Mesmo se dirige assim? ao conjunto dos portugueses. E por isso tenho pessoas que vêm da esquerda, tenho outras pessoas que vêm da direita, tenho muita gente que vem do centro, tenho pessoas que não vêm de campo político nenhum e que julgam e consideram que este é o momento indispensável para dar um contributo num país que está muito dividido, está muito extremado, está muito polarizado e precisa de se unir. Mesmo assim, como disse, foi líder desse partido. Nós ouvimos já este ano Augusto Santos Silva dizer que o senhor não tinha os mínimos necessários, os requisitos mínimos. João Galamba dizer que votaria em si, mas com pouco entusiasmo. Fontes anónimas citadas pelo Expresso e pelo Público dizendo que o senhor não tem carisma, não empolga o eleitorado, que é uma solução de compromisso e não de mobilização. Acha que o PS o apoia por convicção ou por falta de alternativa? Bem, isso tem que perguntar a quem fala em nome do Partido Socialista. Eu sinto-me muito honrado pelo apoio do Partido Socialista, por várias razões. Já reparou, Clara, o Partido Socialista em 50 anos deu o apoio a 4 personalidades. Mário Soares, Jorge Sampaio, Manuel Alegre e agora a mim. Eu tenho que ficar grato, porque o Partido Socialista é um partido construtor da nossa democracia e distingue-me muito este apoio. Ou seja, este seu regresso não é de maneira nenhuma um ajuste de contas com o partido? Sabe que eu saí quando podia dividir e regresso agora para unir. O meu foco é Portugal. Portugal tem imensos problemas. Temos um problema de criação de riqueza, temos um problema de envelhecimento, temos um problema com o Serviço Nacional de Saúde. Sim. Esses é que são os problemas. Vamos falar e é disso. esse o meu foco. Mas deixe-me ainda esgotar aqui esta parte mais política. Se António Costa fosse Primeiro-Ministro, teria avançado? Mas eu não faço as questões em si ou não se... Eu avancei, tive a coragem de avançar, sem ter nenhum apoio partidário. Quando ainda estavam em cima da mesa outras candidaturas possíveis, eu avancei de acordo com as minhas convicções. Eu sou um homem livre, sou independente. Olhei para o país, como lhe disse há pouco, e não gosto do que vejo. E considero que deve ser o meu contributo servir o país na Presidência da República. Diz que está grato. Clara, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu podia ficar sentadinho no meu sofá, podia, mas não ficou. Gozar a praia da Foz do Arelho ou as minhas vinhas em Penamacor e ter uma vida tranquila e continuar a dar as minhas aulas. Mas eu senti um apelo, senti uma convicção. E julgo que, atendendo às minhas características pessoais e políticas, que eu posso dar esse contributo ao país. Mas foi uma reflexão que fez nos últimos mais de 10 anos? Não, absolutamente nada. Eu afastei-me e fui à minha vida. Quando é que começou, de facto, a pensar que poderia avançar? Vamos lá ver. Ao longo para esta questão da Presidência da República, sim, fundamentalmente no mês de outubro, de há um ano, sensivelmente, colocaram-se um conjunto de circunstâncias, houve pessoas que falaram comigo, ao longo da vida há sempre pessoas a dizer que eu devia ser isto, devia ser aquilo. Isso é uma coisa normal que acontece com todas as pessoas que estão no espaço público. Mas verdadeiramente, quando comecei a pensar, foi no mês de outubro do ano passado. Está grato com o apoio do partido, certamente estará também muito grato com o apoio da Juventude Socialista, porque é algo que certamente para si é simbólico. Vai de alguma forma aproveitar na sua campanha a máquina partidária? A minha candidatura é uma candidatura suprapartidária e que tem a sua própria estrutura. Nós temos mandatários distritais, mandatários concelhios, temos diretores de campanha distritais, concelhios, temos uma estrutura própria. E, obviamente, todos aqueles que vierem e que sejam democratas, progressistas, humanistas, que é esse o meu apelo, que convirjam nesta candidatura, são todos muito bem-vindos. Esta não é uma extensão de um partido. Eu percebo que outras candidaturas são os partidos que as anunciam. No meu caso não foi assim. Há um partido que me apoia e eu fico grato por isso. Mas é importante ter o apoio do partido numa corrida como esta. Eu sinto-me uma pessoa abençoada. Eu nasci há 63 anos numa vila do interior de Portugal. E hoje estou aqui como candidato a Presidente da República. Mais alto cargo do país que eu amo e do país que eu não me resigno e não entrego os pontos, como se costuma dizer, perante as situações difíceis que estão em cima da mesa. E por isso o meu papel é de servir na Presidência da República e de ajudar com todas as forças políticas, com o Governo, com o Parlamento, com os atores económicos, com os atores sociais, a construirmos um país de excelência e um país justo. Eu não me resigno ao país que temos. Deixe-me aproveitar essa deixa, até porque falou precisamente de quem o apoia, para falar desta notícia recente do seu jantar e do apoio que recebeu de um conjunto de
chamemos-lhe passistas, chamem-lhe o que quiserem. Nós lembramos, no tempo da Troika, houve quem no PS o acusasse de dar a mão ao governo de Passos Coelho, evitando um confronto mais duro. O senhor fala em consensos, eles falavam em falta de pulso para ser verdadeira oposição. E isso acabou por deixar marcas no partido que agora ficaram bem visíveis. Não acha que, de alguma forma, este apoio que recebeu acaba por confirmar, mais de 10 anos depois, essa proximidade? Que apoio é que eu recebi, que ainda não percebi? Sabemos perfeitamente que teve um jantar com uma série de personalidades, sim, consideradas próximas de Passos Coelho, que lhe deram o seu apoio. Não acredito em tudo o que lê. Não é verdade? Não acredito em tudo o que lê. Faça favor de esclarecer. Eu tenho, com muito gosto, eu tenho tido convites, como ainda tenho esta semana, de pessoas que me convidam para almoçar, para jantar, querem ouvir as minhas ideias sobre o país e porque é que eu me proponho como Presidente da República. Eu não pergunto às pessoas de onde é que elas vêm. As pessoas convidam-me, eu aceito os convites e conversamos. E não são almoços secretos. São à luz pública, em restaurantes públicos ou noutros locais, e portanto não tenho nada que esconder. Agora, se há pessoas que me apoiam e que são mais de centro-direita, eu devo recusar. Mas dado o seu histórico, não acha que esse jantar acaba por dar um sinal contraditório ao seu eleitorado? Eu quero terminar e vou terminar para lhe dizer que, por serem pessoas de centro-direita, eu digo, não quero o vosso apoio. Mas é engraçado, porque no mesmo dia saíram apoios de centro-esquerda, de 5 personalidades que estiveram a trabalhar diretamente com Jorge Sampaio e com António Sampaio da Nova. Mas não teve o mesmo eco comunicativo. O que é que lhe quero dizer com isto? O que lhe quero dizer é que a minha candidatura está a incomodar. E vai continuar a incomodar. Mas o senhor sabe as marcas que tudo isto deixou no PS, António José Seguro. Sabe uma coisa? Em Portugal há demasiada uma cultura de trincheiras. Nós precisamos ter uma cultura de compromisso. Precisamos de encontrar o melhor que as pessoas têm. E o cargo de Presidente da República não é para fazer o jogo partidário. Eu não serei um primeiro-ministro de sombra em Belém. Eu quero ser Presidente da República para unir os portugueses e para servir para Portugal, para melhorar a vida dos portugueses. Porque os portugueses que nos estão a ouvir sofrem e têm dificuldades. E depois há um outro país, o país da inovação, o país da excelência, o país do dinamismo, que precisa também de ser puxado para cima e de ser apoiado. E é esse contributo que eu trago. O António José Seguro gostaria de representar uma convergência à esquerda com maior base de apoio. Aliás, hoje soubemos que o LIVRE vai avançar também com um candidato presidencial. Isso é uma má notícia para si? Não, a minha boa notícia é que cada vez que os dias passam, mais apoios têm. Eu não pergunto às pessoas de onde é que vêm. Pergunto às pessoas para onde é que querem ir. E aquilo que eu quero é liderar esta candidatura para resolver os problemas do país. Mas tentou ou não essa convergência de esquerda, António José Seguro? Acha aceitável o estado a que chegou o Serviço Nacional de Saúde? Acha aceitável que exista um Presidente da República que diz, há semanas consecutivas, que vai falar e vai fazer um diagnóstico sobre o estado da saúde em Portugal e que ainda não tenha feito? Não o fez. Acha normal que haja partos no chão de um hospital ou na via pública? Acha normal que um filho, um jovem, uma família da classe média não consiga arrendar uma casa ou comprar uma casa? Acha normal que nós façamos um esforço todo, as famílias, o Estado, para formar os nossos jovens e uma parte deles esteja desempregada e outra imigre por opção? Eu não me resigno a isto. Isso já entendemos que não, mas então, diga-me, esta é a razão pela qual eu estou... se tentou ou não essa convergência à esquerda para ter uma maior base de apoio, mais na sua área política? A política partidária e o jogo partidário não é uma coisa que me seduza. Eu estou aqui para servir o meu país, mas se quer saber uma resposta a essa pergunta, eu não reuni com nenhum líder partidário. Nenhum. A minha candidatura não nasce de uma combinata. Unipessoal, portanto. Não, mas é importante dizer, não nasce de uma combinata. Eu, desde que apresentei a minha candidatura, não reuni e não falei com nenhum líder partidário. A minha candidatura é genuína. Nasceu de baixo para cima. Dirige-se a todos os portugueses, independentemente das suas convicções. Uma coisa é a eleição legislativa, onde os partidos se apresentam e apresentam as suas propostas às escolhas partidárias. Esta eleição é pessoal. E se há alguma candidatura que é genuína e quanto à sua natureza pessoal, é precisamente a minha candidatura. Então, sendo um homem transparente, também lhe peço transparência nas respostas, considera-se socialista e um homem de esquerda? Apesar desta candidatura ser naturalmente suprapartidária. Sabe uma coisa que é o seguinte, os portugueses conhecem-me e sabem quais são as minhas origens, de onde é que eu venho e de onde é que eu venho. Eu sou da família do socialismo democrático e da social-democracia, como aliás ontem foi dito, e muito bem, ideologicamente é essa a minha família, e sou fiel a valores de liberdade, de igualdade de oportunidades, de dar às pessoas condições de vida, e a minha ambição
é deixar e contribuir para que as próximas gerações de portugueses recebam mais do que aquilo que eu recebi da geração dos meus pais. E é por isso que é importante ter um presidente de esquerda em Belém, para não colocar os tais ovos todos no mesmo cesto, como dizia Mário Soares. É por isso que é importante ter um presidente equilibrado, um presidente sensato, um presidente que saiba ouvir, que saiba escutar, que saiba bem quando é que deve usar a palavra. A palavra não pode ser banalizada. A palavra de um presidente tem que ter consequência. E também tem que saber onde é que a usa. Eu quero ser esse presidente. Isso é uma crítica direta a Marcelo Rebelo de Sousa? Não, é aquilo que eu olho para a presidência. Eu vim aqui falar de mim, não vim falar dos outros. Aquilo que para mim é muito importante é que o próximo Presidente da República seja um Presidente da República em que os portugueses sintam orgulho. A Clara pode não concordar com tudo aquilo que eu disse, que eu fizer como Presidente da República, se merecer a confiança dos portugueses, sim, ou quem nos está a ouvir, mas que digam, não, eu tenho orgulho no meu Presidente, ele representa bem o meu país. E é por isso que a minha experiência europeia, que faz muita diferença em relação aos outros candidatos mais diretos, é também um acrescento a esta cultura de compromisso e de agregação e de sensatez que eu trago ao país. António José Seguro, Portugal tem, como sabe, assistido a uma fuga massiva dos eleitores dos partidos tradicionais para as chamadas forças antissistema. A confiança na política está em queda, os eleitores procuram alternativas em partidos como o Chega. Como é que um candidato que esteve durante décadas dentro do sistema se propõe agora a representar quem se sente traído pelo sistema? Sabe que eu tive 2 décadas na vida política e tenho uma folha de serviço que responde por mim. E tive 10 anos fora da vida política. 11, se considerarmos também este ano. Onde dou aulas, ainda hoje dei aulas, onde tenho a minha vida e a minha atividade empresarial. E, portanto, conheço bem a República, o sistema, por dentro e por fora. Mesmo o sistema de governo. Já estive no Parlamento, já fui governante, já fui deputado europeu. Portanto, conheço bem o sistema e também o estudo. Como investigador na área da ciência política, também o estudo. E, portanto, compreendo. E esta experiência pode ser e deve ser útil. Mas há uma coisa que tem que me fazer justiça. Eu nunca pactuei com coisas que são erradas no sistema. E sempre separei. Dou-lhe um exemplo. Lembra-se em 2008, quando houve uma votação à última da hora sobre a lei de financiamento das campanhas eleitorais e dos partidos políticos, que visava abrir portas à entrada de dinheiro de uma forma que eu considerava incorreta. Mas eu fui o único deputado que naquele Parlamento se levantou para votar contra. E tentei por tudo que aquela lei não fosse votada. Mas levantei. Aqui tem uma prova de como é possível servir a República, ser leal à Constituição e, nos momentos certos, sem demagogia, defender aquilo que são os valores certos. E nessa altura contra o seu próprio partido, ou pelo menos contra a disciplina de voto do seu partido? Mas eu não me preocupo. Eu sou uma pessoa a favor, sabe, claro. Eu sei que para alguns modelos de raciocínio é difícil perceberem isso, mas eu sou uma pessoa a favor. A reforma do Parlamento que eu conduzi em 2007 e que possibilitou um aumento de poderes para a oposição, como não existe noutro Parlamento europeu, ou melhor, nacional, mas na Europa, foi também conduzida por mim. Enfim, eu podia lhe dar aqui vários exemplos de que, em todo o processo, eu tive uma preocupação: melhorar a qualidade da nossa democracia. E sabe porquê? Porque há muitos portugueses desiludidos, mesmo desafetados, que já não acreditam. Num país e é preciso dar-lhe razões para voltarem a acreditar, sobretudo na instituição mais relevante, que é a Presidência da República. Sem dúvida, e a minha pergunta ia nesse sentido, António José Seguro, mas num país dividido entre os que têm medo de perder direitos e os que têm medo de perder identidade, qual desses medos merece a maior resposta do Presidente da República? O Presidente da República tem que combater os medos através da esperança. E isso não se faz só com palavras. A palavra, como lhe disse há pouco, é importante. Mas a esperança faz-se e traduz-se em congregar os atores políticos onde eles devem colocar os seus esforços. Falamos há pouco sobre o Serviço Nacional de Saúde. Conhece algum partido em Portugal que seja contra o Serviço Nacional de Saúde? Nenhum. Não conhece? Nenhum. Então mas não é possível. Que são críticos do, mas não é possível colocar as propostas de todos os partidos e encontrarmos uma solução para o Serviço Nacional de Saúde e acabar com esta vergonha. É a mesma expressão. Isso indigna. De as pessoas andarem a ver onde é que há urgências, das pessoas terem dificuldades de acesso aos cuidados de saúde, das pessoas levarem semanas e meses para terem uma intervenção cirúrgica, para terem uma consulta. Parece que há uma regressão de um momento para o outro. E na habitação. Nós nunca tivemos esses problemas que temos a ter hoje.
Portanto, o papel da política é resolver os problemas das pessoas. Vamos já a seguir falar de demografia, aliás, que é um dos grandes problemas também da imigração, mas esta entrevista fecha agora na antena da SIC e continua na SIC Notícias. Então, José Seguro, nós vivemos na Europa um galopante déficit democrático. Aliás, como sabe, Portugal é já o país mais envelhecido da União Europeia. Que futuro pode ter um país que perde população ativa todos os anos? Eu diria que não terá um grande futuro. E nós temos que resolver esse problema. Já devíamos ter começado há umas décadas atrás. Alguns países estão neste momento a fazê-lo através dos incentivos fiscais. Sim, dos incentivos fiscais, mas esse não é o problema. Nós temos aqui duas dimensões, que é a baixa de natalidade, mas também temos um outro, que é a baixa da taxa de fecundidade. E as mulheres não querem ter tantos filhos. Há razões económicas que podem apontar para uma parte da situação, outra não. Portanto, nós temos que olhar para este problema e ver se existem políticas públicas com esse propósito. A demografia, é uma das minhas causas. Será uma das minhas causas na presidência. Vai assumir essa prioridade? Vou. E com que estratégia, em concreto? Muito simples. Eu tenho uma ideia para o país e a minha ideia é de que Portugal seja um país justo e um país de excelência. E essa, digamos, esse é o grande desígnio. Em termos de causas, a minha ideia, a minha intenção, é ter todos os anos da presidência, nos 5 anos, uma causa. A primeira causa será saúde para todos, salvar o Serviço Nacional de Saúde. E a segunda será precisamente a questão da demografia. Da demografia. António José Seguro, sabemos que, no entanto, isto é um problema que leva décadas a resolver. Esses incentivos que fala em alguns países europeus têm tido resultados muito pequenos. Não é algo que se resolva de um momento para o outro. E é isso que nos leva à imigração, porque sabemos que o sistema de pensões não conseguirá resistir sem esta imigração. Só que temos esta questão deste assunto estar no centro do debate político. Há receios de segurança, há também, obviamente, necessidades económicas. Temos aqui um conflito entre segurança, integração e também direitos humanos? Bem, em primeiro lugar é preciso separar as coisas. Eu não ligo a imigração às questões de segurança. Não ligo. Para mim, um crime é um crime e deve ser tratado como tal e não tem cor, nem tem, digamos, nacionalidade. E é preciso que o Estado se reforce, prestigie bem os seus agentes que garantem a nossa segurança. Eu não consigo discernir liberdade de segurança. Nós só conseguimos ser livres se vivermos em segurança. Agora, a questão que coloca, que é o problema da mão de obra. Nós temos, de facto, um problema na nossa economia. Porque nós sempre fomos dependentes da energia, fomos dependentes de um mercado mais vasto, fomos dependentes de capital, e mesmo assim, com os fundos comunitários, isso tem-nos ajudado, mas agora passamos também a ser dependentes de mão de obra. Mão de obra, sim. Portanto, nós temos que fazer, do meu ponto de vista, aqui um caminho e procurar soluções que ainda não foram testadas, ou então foram testadas em alguns países e que melhoraram. Uma delas tem a ver com o perfil da nossa economia. Pergunto, é possível termos um perfil de economia que não careça tanto de mão de obra e, sobretudo, de mão de obra intensiva e que remunere melhor os salários? A minha resposta é sim. Isso não resolve o problema. Mas não há varinhas mágicas para resolverem o problema. Sim, agora, qual? Sim, mas agora menos vocacionada para o turismo, para outros setores? Mas agora vamos à questão central. Eu não sou candidato a Primeiro-Ministro. Eu sei. Eu sou candidato a Presidente da República. E, portanto, o meu papel não é encontrar soluções por minha iniciativa apenas, mas é de mobilizar todos os atores políticos com as suas propostas para caminharmos na resolução de problemas que são mais estruturais. O drama do nosso país... Mas é uma pedagogia pública que, enquanto Presidente... É, e quero fazer mais do que isso. Quero fazer mais do que isso. Eu serei um Presidente muito mais ativo, de forma discreta, para resolver os problemas, do que propriamente um Presidente que todos os dias fala para aparecer nos telejornais. Nos últimos anos tem havido uma política de tratar os sintomas e não tanto as causas dos problemas. Nós precisamos de erradicar as causas dos problemas. Isso leva mais tempo, não é? Como disse há pouco, é claro e bem, não é de uma semana para a outra que se resolvem esses problemas. Ora, enquanto o Parlamento, os governos, os partidos se concentram no dia-a-dia, a tarefa do Presidente da República, tal como a vejo, é precisamente se concentrar na resolução desses problemas mais estruturantes da nossa sociedade. E para isso não é necessário apenas mobilizar os partidos políticos. Porque nós temos na sociedade, quer nos atores económicos, quer nos atores sociais, quer noutros atores, nas universidades, muitos e bons contributos.
O problema está em criar um desígnio, uma estratégia e colocar todas estas pessoas juntas. Quando se fala que é necessário fazer pontes, eu não quero só fazer pontes no sistema político. Eu quero fazer pontes entre o sistema político e a sociedade. E também na sociedade. Está cada um a trabalhar para o seu lado. É preciso pôr o país a funcionar como se fosse uma orquestra. E a minha ambição é ser, através dessa imagem, o maestro dessa orquestra. Dessa influência. O senhor partilha da preocupação de Pedro Passos Coelho sobre o risco de, se tudo se mantiver como está, os portugueses poderem vir a sentir estrangeiros na sua própria terra? Eu compreendo as suas perguntas em querer me transformar em comentador do que os outros dizem. Eu sou candidato a Presidente da República. Não, é porque esta é uma realidade que está muito presente na sociedade portuguesa e que preocupa muitas pessoas. E por isso quero perceber até que ponto é que a sua visão não é tão catastrofista, se é mais sereno em relação à abordagem deste problema? A abordagem dos problemas, do meu ponto de vista, que é a abordagem de um Presidente da República, é de olhar para os problemas e de encontrar soluções duradouras. Não são soluções instantâneas, que enchem o olho. Nós temos um problema sério, que tem a ver com o envelhecimento do nosso país. E os rácios e as estimativas apontam para o problema vir a avolumar-se. E nós temos que encontrar a forma de manter e reforçar, se possível, a coesão social. Isso passa, naturalmente, por organizar a imigração, passa por fazer uma boa integração dessa imigração e passa por fazer um combate à imigração ilegal. Ora, esta organização, este disciplinar da imigração, é fundamental para que o nosso país cresça economicamente. Então, nesse sentido, este é o meu ponto. Nesse sentido, teria promulgado a lei dos estrangeiros? Esta segunda? Sim. Sim. Teria promulgado? Sim. Tal como o Presidente disse que cumpre os mínimos, como disse o Presidente da República. Sim, mas vamos ver, não há soluções mágicas. A primeira tinha feito, como o Sr. Presidente da República fez, de enviado para o Tribunal Constitucional. E ele fez bem. Enviou para o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional anotou as diferentes inconstitucionalidades que existiam nessa lei. E isso levou a que houvesse uma lei melhor do que a primeira. Alguns consideram que é a lei adequada, outros consideram que não é a lei adequada. Vamos ver quais vão ser os resultados. Mas sim, a minha resposta à sua pergunta teria promulgado. Foi aprovado na semana passada um projeto de lei que proíbe o uso de véus integrais que cobram o rosto no espaço público, salvo determinadas exceções. É uma lei, no seu entender, de proteção de segurança e dos direitos das mulheres, ou é uma lei que acaba por estigmatizar comunidades, António José Seguro? Como veria esta proposta se fosse Presidente neste momento? Eu tenho que ser coerente e sou muito coerente. E da mesma forma que lhe respondi com clareza a um decreto que chegou ao Presidente da República e que o Presidente da República promulgou, da mesma forma eu não me vou imiscuir numa discussão que está no Parlamento. Ainda nem sequer foi aprovado. Portanto, houve um voto na generalidade, baixou à especialidade e está neste momento a ser discutido. O tempo do Presidente não é de jogar o jogo partidário e o jogo parlamentar. Mas há aqui algo que se começa em Portugal que nunca tinha acontecido. Por isso o que lhe pergunto é se Portugal deve adaptar-se às comunidades que recebe ou são de facto as comunidades que têm que se adaptar ao país onde decidem viver. Só queria concluir a resposta da pergunta que me fez e que tem a ver com isso. O papel do Presidente é esperar que os decretos do Parlamento lhe cheguem e ele avalia da sua constitucionalidade e se está de acordo em termos políticos. Eu serei um Presidente fiel e leal à Constituição da República Portuguesa. A nossa Constituição tem os valores do sítio certo, tem os princípios no sítio certo. E, portanto, o meu primeiro papel é fazê-la cumprir. E considero que leis com essa sensibilidade devem ser leis o mais consensuais possíveis e, sobretudo, que não criem estigmas junto de minorias. Um dos papéis da democracia é precisamente o de não criar estigma absolutamente nenhum. Em relação a esta lei, vamos lá ver. Eu sou contra a subjugação das mulheres em qualquer circunstância e sou a favor da segurança que deve existir nas nossas sociedades. E, portanto, pessoas que tapam a sua cara, seja com passamontanhas, seja com outra situação qualquer, naturalmente podem pôr em perigo a segurança da nossa sociedade. Agora, estigmatizar minorias, sejam elas religiosas, políticas, culturais, não está no nosso gene. A nossa Constituição não o permite. E por isso é muito importante que o Presidente da República tenha consciência e seja um convicto defensor dos nossos valores constitucionais e dos nossos princípios. Vai ser sempre esse o meu papel. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos confirmou leis semelhantes noutros países. Pois, Isto já é um indicador, ou não? Mas o que eu estou a afirmar são princípios. Se e quando chegar o decreto à Presidência da República nessa versão final, terei todo o gosto em lhe dar a minha posição. Mas eu não sou
um jogador parlamentar nem um jogador partidário. Nem quero ser. Mas não vou fazer isso. estará dependente dos ajustes que, entretanto, forem feitos, é isso? Não, tem a ver com o resultado final. Houve uma discussão sobre um tema, a burca, que nem sequer está, segundo a versão que eu vi no próprio texto. Portanto, a certa altura, está-se a votar uma coisa e a discutir outra completamente diferente. Eu acho que a certa altura isto é de loucos. Que o país, de certa altura, anda a discutir coisas completamente diferentes. Agora, também lhe devo dizer uma coisa, e aqui está uma crítica implícita ao Parlamento. Esse é o problema fundamental do país. Violência doméstica. Quantas mulheres morrem por ano no nosso país? Não devia ser esse um tema mais prioritário do que este? Igualdade salarial. Faz sentido que uma mulher e um homem desempenhem a mesma função e que haja uma diferença salarial só porque se é mulher? Não faz sentido nenhum. Nós estamos em 2025. Essas são preocupações de um Presidente da República. Então, José Seguro, deixe-me, antes de avançar para as áreas que tanto gosta de falar e que, de facto, vão ser suas prioridades, falar aqui um pouco sobre o exercício dos poderes presidenciais, porque é importante perceber, sabemos que não é um poder executivo, mas tem, de facto, poderes determinantes para a estabilidade institucional. Daria posse a um governo do Chega? Eu já tive a oportunidade de dizer que, para mim, a Constituição aplica-se a todos os portugueses e que não há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Portanto, eu não olho para a Constituição e a aplico em função do meu gosto pessoal. Segundo, há uma cultura nos diferentes presidentes de convidar o partido do líder mais votado. E eu tenciono manter essa cultura. Dito isto, eu não limitarei com nenhuma posição minha neste momento qualquer do meu espaço presidencial e das minhas competências presidenciais. Porque, veja, há uma eleição. O que é que a Constituição diz? O Presidente ouve os partidos com representação parlamentar. É isso que eu tenciono fazer e ouvir. E antes da nomeação, há muito espaço antes para conversar. Mas vai ou não muito eventualmente colocar condicionamentos? Olha, uma das... Um partido que defende a pena perpétua, castração química ou limitação, de alguma forma, de algumas liberdades individuais. Esse enquadramento, como é que se faz quando se dá posse? Enfim, é um partido que acabou por sair vitorioso nas eleições. Vamos lá ver, a Constituição é clara no nosso país e proíbe tudo aquilo que acabou de dizer. Portanto, um governo tem que ser constitucional. Não há governos contra a Constituição. Agora, eu não vou fazer nenhuma proclamação que me autolimite naquilo que são os meus poderes, ou que são as minhas competências, ou o espaço de manobra como Presidente da República. E quero chamar a atenção para uma situação. Entre o momento da escutação dos partidos e o da nomeação, há aquela figura que nem se chama figura constitucional, que é da indigitação. Sim. Não é? Que, no fundo, é perceber e falar com a pessoa que, nessa circunstância, esteja, digamos, melhor posicionada para esse efeito. Eu não tenciono ser apenas um notário. Eu farei perguntas, eu farei exigências. E há pouco falou na dimensão ética. Ora, aí está um exemplo em que os governantes devam assumir esse compromisso de ética para não termos dissabores. O mesmo para uma situação semelhante àquela que aconteceu em 2015. E o que é que aconteceu em 2015? Quando se fez governo com um partido, com o apoio de dois outros partidos que não foram, de facto, os mais votados. Aí seguiu-se a tradição, digamos, que existe em Portugal. E o partido, houve uma pessoa nomeada pelo Presidente da República que formou o governo, foi ao Parlamento e o Parlamento aprovou uma moção de rejeição do programa de governo e foi convidado um novo, digamos, Primeiro-Ministro que apresentou e passou na Assembleia da República. Sim, mas houve um compromisso escrito. É o sistema de governo a funcionar. Houve um compromisso escrito. Pois, quer dizer, mas em cada circunstância o Presidente da República avalia quais são as exigências que deve ter. Portanto, ali houve um pedido escrito de acordo, ou um acordo escrito, mas não era por razões de violação da Constituição ou dos nossos valores. Portanto, teria feito o mesmo? Não, o que eu lhe estou a dizer não pode tirar nenhuma conclusão. Então vamos explicar o que tem que ser muito claro desse ponto de vista é o seguinte. Eu não darei nenhuma resposta que ponha em causa as minhas competências constitucionais e o papel que eu entendo que o Presidente da República deve ter num cenário desses. Eu tenho que olhar para o interesse nacional, para o bem do país. A estabilidade não é um fim em si mesmo, mas é um instrumento relevantíssimo. E dissolver o Parlamento é também, chamam-lhe a bomba atómica, é um poder extremo. Em que circunstâncias poderá usar esse poder?
Bem, Em termos filosóficos, obviamente. eu espero nunca o vir a usar, que é sinal que o sistema de governo está a fazer o seu caminho e que há estabilidade no país. O país precisa de estabilidade. Volto a dizer, não como um fim em si mesmo, mas como um meio para que se resolvam os problemas do país. Veja, nós tivemos um período de ouro da estabilidade democrática no nosso país. Até 2019, para trás, houve 32 anos em que a média de eleições era de cerca de 4 anos, quase o tempo de uma legislatura. E nestes últimos 6 anos, passou de ano e meio, Ou seja, nós temos governos a prazo. E governos a prazo transformam o país a prazo. Perante a dimensão dos problemas, nós não podemos ter estes ciclos eleitorais. E eu não serei um presidente que fica à espera que o problema me chegue. Sim. Serei um presidente que agirei no sentido de evitar que esses problemas surjam. Em situações em que o governo é de maioria absoluta, a situação é mais delicada? Exige uma sensibilidade diferente? Exige uma sensibilidade diferente porque o presidente tem que ajudar na vigilância que o país deve fazer em relação aos governos. Mas também deve ser mais exigente porque há condições únicas de estabilidade para fazer reformas que o país precisa. Mas quando o Primeiro-Ministro sai, como António Costa saiu, e não houve uma solução de continuidade, como é que entende esse passo dado então? Porque foi muito criticado o Presidente da República também por vários setores do próprio PS, pelo próprio António Costa, que falou de alguma falta de bom senso. Como é que olha para esse episódio? Eu diria que o ideal é que os partidos, durante a campanha eleitoral, digam uma coisa que eles não vão dizer, que é, se não for este o Primeiro-Ministro, nós apresentamos, ou temos aqui um Vice-Primeiro-Ministro, um candidato. Isso não é normal. Agora, há uma situação que nós temos na vida portuguesa, que é, de certa forma, um paradoxo. Nós não elegemos o Primeiro-Ministro, mas há muita gente que vota num partido ou noutro em função do candidato a Primeiro-Ministro. A questão põe-se precisamente entre a legitimidade formal da eleição dos deputados para o Parlamento e a legitimidade política do candidato a Primeiro-Ministro. Nas eleições de 2022, o Partido Socialista teve maioria absoluta, graças muito ao Dr. António Costa. Portanto, todas as situações, todas as conjunturas, todos os contextos têm que ser analisados em concreto, naquela circunstância e, sobretudo, tendo em atenção o bem maior, que é o país, o bem de Portugal. E em cada momento o Presidente da República, no seu juízo político, é isso que eu farei, deve, com independência, ver qual é a melhor solução para perseguir esse bem maior, que é o nosso país. Na linha do prefácio de António Costa ao novo livro de Vital Moreira, em que ele diz que a legitimidade eleitoral reforçada do Presidente da República em nada contribuiu para a estabilidade, antes pelo contrário, a pergunta que tenho para lhe fazer é muito simples, é que sabemos que Portugal é um dos poucos países da Europa onde o Presidente é eleito diretamente pelo povo e tem, de facto, poderes de veto e de dissolução. É uma força da nossa democracia ou um fator de instabilidade que deveria ser revisto? O Presidente da República Portuguesa tem poderes a mais? Na minha opinião, tem os poderes suficientes e não precisa de haver nenhuma revisão constitucional para esse efeito. Aliás, eu não considero que a revisão constitucional seja uma prioridade. A prioridade é resolver os problemas das pessoas. E no caso também do que fará no caso de um orçamento ser chumbado, qual poderá ser a sua linha? Eu não considero que o chumbo de um orçamento conduza automaticamente à dissolução do Parlamento. E, portanto, a minha linha vai ser, se perceber que há, digamos que há uma tendência para que o orçamento seja chumbado, de fazer todos os possíveis para que existam entendimentos pré-votação, de modo a que o orçamento não seja chumbado. Mas a questão que coloca, exatamente, é se for chumbado. Então eu tenho que avaliar aí, como Presidente da República, qual é o bem maior. E para onde é que tende? Para dissolução ou para governar o país em duodécimos? Não. Eu tenderei para encontrar uma solução, digamos, mais sólida. O país não vive momentos para entrarmos em situações provisórias. Nem de governos a prazo, nem de orçamentos duodécimos. O país tem que fazer reformas. O país tem que resolver o problema da saúde, tem que resolver o problema da habitação, o problema da demografia, o problema do crescimento económico. Nós temos um crescimento anémico. O nosso problema é de criação de riqueza. Nós temos que criar essa riqueza. Portanto, não podemos andar a brincar aos governos. Mas as instituições também têm de funcionar e deixe-me falar rapidamente consigo de outros 2 órgãos de soberania. No caso, o Tribunal Constitucional, António José Seguro, pela primeira vez desde 1976, é possível escolher juiz do Tribunal Constitucional sem o Partido Socialista. Bastam a AD, o Chega, a Iniciativa Liberal para atingir os 2/3. Este novo facto causa-lhe preocupação ou é apenas a democracia representativa a funcionar? Vamos lá ver, o Parlamento é que tem essa responsabilidade de fazer essa eleição. E, portanto, cabe ao Parlamento este juízo.
Sim, mas acha que de alguma forma a direita pode ver aqui uma oportunidade de garantir a maioria no Tribunal Constitucional em temas mais ideológicos? Bem, Ou é uma preocupação sua que assim Não, seja? a minha preocupação é com a resolução dos problemas do país. Essa é a minha grande preocupação. E que o nosso sistema seja um sistema de governo que possibilite que aqueles que têm responsabilidades de resolver os problemas o façam. Por isso, irei promover uma cultura de consenso e acabar com esta cultura de trincheiras. Este é o meu ponto. O resto, cabe ao Parlamento. Não Eu tenho fica muito preocupado respeito com pelo esta Parlamento. situação, enquanto- Com a situação de quê? De, pela primeira vez, o Partido Socialista não nomear um juiz para o Tribunal Constitucional. Mas, desculpe... De alguma forma, como é que pode garantir que Mas isso não só há algum tipo acontecerá- de desequilíbrio nos Mas tempos que vamos lá ver. correm? Mas isso só acontecerá se no Parlamento se formarem maiorias que excluam o Partido Socialista. E que Mas é não sou eu que lhe tenho que responder a Eu isso. gostava de O ouvir que a eu sua desejo... opinião. Não, a minha opinião é que o país precisa de ter um sistema de governo que seja equilibrado. E que não é por uma situação conjuntural de um partido, seja de uma área política, seja de outra área política, que deve ser excluído de qualquer solução, digamos, política. Portanto, eu sou um defensor de consensos. Não me ponho agora a dizer que sou a favor de que se exclua alguma força partidária, sobretudo forças que têm uma representatividade e um crédito em termos da nossa democracia muito elevado. Então, José Seguro, mas também não lhe caso, precisamente aproveitando essa deixa, porque temos aqui um partido que quer introduzir mudanças profundas na lei fundamental e que pela primeira vez pode indicar juízes para esse tribunal. E era nesse sentido que eu queria perceber da sua preocupação ou não, ou se era apenas a democracia representativa a funcionar? Não, vamos lá ver. A questão não pode, no meu ponto de vista, ser colocada, ou pelo menos respondida nesses termos, porque um Presidente da República não deve interferir no jogo parlamentar. Isso é a vida do Parlamento. O Presidente da República pode e deve chamar a atenção para que o sistema se mantenha equilibrado, para que as decisões e as tomadas de decisões sejam de acordo com a Constituição. Agora, não me vão transformar, nem me vão ver como um jogador do Parlamento ou um jogador partidário. Isso não serei. Não serei, isso pode ter a certeza que não serei. O Presidente da República poderia participar nessa escolha também, com uma alteração ao modelo de nomeação. Defenderia isso, que o Presidente da República também participasse nesse processo? Eu já lhe disse que em matéria de revisão constitucional considero que a Constituição cumpre e serve neste momento. Aquilo que é preciso fazer é outra coisa, que não depende da Constituição. Bem pelo contrário, é de cumprir o que está na Constituição, que é resolver os problemas concretos das pessoas. Então, José Seguro, mais um órgão de soberania e fechamos. Há mais de 4 meses Portugal está sem provedor de justiça. O cargo que deveria defender os cidadãos do Estado está vazio por bloqueio político. Se fosse Presidente, o que é que teria feito, que ainda não foi feito, para resolver este assunto? Eu não sei se ainda não foi feito, porque não sei se o Sr. Presidente da República já desenvolveu alguma iniciativa nesse sentido. Mas eu teria conversado com os protagonistas responsáveis por essa decisão e dizer que é inaceitável que existam cargos que não sejam nomeadas as pessoas, não sejam feitas as substituições e, sobretudo, cargos que fiquem vagos. Quer dizer, isso não se compadece com a nossa democracia, não se podem adiar as decisões. Aliás, este país tem demasiadas decisões que precisam de ser tomadas e que consecutivamente são adiadas. E nos cargos institucionais, isso parece-me evidente. Faria mais pressão, pelo menos? Eu não direi pressão, mas quer dizer, o que é que leva as pessoas a não decidir? Quer dizer, é uma pergunta que temos o direito de fazer. Com outras coisas? Não, mas quer dizer, está bem, mas nós estamos a falar de cargos institucionais. Claro. E como disse muito bem, o Provedor de Justiça é o defensor dos cidadãos contra os abusos do Estado. E muitas das vezes existem esses abusos. Portanto, se a democracia não consegue gerar entendimentos e compromissos, o Presidente tem que dar o seu contributo e garantir que todos contribuam para o regular funcionamento das instituições. Então, José Seguro, o cargo presidencial dá-lhe influência, mas não poder executivo, como já aqui ficou claro. Como é que vai transformar influência em resultados concretos nessas áreas em que quer apostar, como a saúde, a habitação? O senhor diz que vai fazer tudo para ajudar o país a ser de excelência, mas o que fará? O Presidente não governa, mas reúne todas as quintas-feiras com o Primeiro-Ministro. Ora, aí está uma reunião que tem que ser produtiva. Aqui tem um exemplo. Segundo, o Presidente pode e deve mobilizar
já lhe disse há pouco, em diferentes circunstâncias, outros atores da nossa vida económica, social, cultural, universidades. Nós temos áreas de excelência no nosso país e que, através de exemplos, se possa fazer convergência e depois, naturalmente, oferecer essas soluções a quem está à frente do governo, que conduz a política do nosso país. Portanto, eu serei sempre um aliado do governo que estiver ao serviço de Portugal. A bandeira do atual presidente foi a pobreza. Ele não conseguiu, obviamente, atingir os objetivos que pretendia. A sua já disse que é o SNS. Sim, mas... Quais são os seus objetivos? O que é que já decidiu que quer fazer para atingir o objetivo maior a que se propõe? Não, quer dizer, o primeiro é absolutamente necessário que nós façamos com que o acesso ao Serviço Nacional de Saúde seja feito em tempo. Quer dizer, não há saúde se as pessoas não conseguirem tratar em tempo adequado as suas doenças, os seus problemas. Portanto, esse é um ponto central. Agora, não me coloco outra vez na posição de um candidato a Primeiro-Ministro, que eu não sou candidato a Presidente da República. E, portanto, esse para mim é um ponto, digamos, essencial e que deve estar em cima da mesa, no sentido de mobilizar as diferentes propostas. Eu posso ter ideias e o Presidente não está, digamos, impedido de ter ideias e de ter contributos nessa área da saúde. Outro exemplo, os médicos. Nós temos um rácio número de médicos por habitantes superior à média da União Europeia, mas não estão no Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Porque nós formamos bons médicos e depois alguns países vêm buscá-los. Porque há uma competição também entre público e privado, que é uma coisa natural. Mas tem alguma coisa contra o privado na área da saúde? Não, absolutamente nada. O que eu tenho é contra tudo aquilo que impede que os portugueses tenham acesso à área da saúde. Agora, eu devo lhe dizer que me choca esta questão das urgências fechadas, de haver um calendário de urgências. Ou de não haver o atendimento no momento adequado e no momento certo. Se não há Pode haver pessoas... Veja a situação do INEMA. Portanto, não há médicos porque o Serviço Nacional de Saúde, de alguma razão, não está a conseguir aliciar esses mesmos médicos. Portanto, isso tem que ser feito. Portanto, o papel do Presidente da República é estar atento, escutar, ouvir e fazer com que quem tem os poderes de decisão os exerça no sentido de resolver esses problemas. Isso parece-me essencial. Veja uma coisa. Os incêndios. Aceita que todos os anos exista este problema dos incêndios com o país a arder? Nós estamos nos finais de outubro. Pois, mas esse, com o mal dos outros, nós podemos. Agora, com o nosso é que temos que resolver. E percebemos a tragédia que ocorreu. Mas eles têm formas diferentes de fazer essa prevenção e esse combate. E nós precisamos de preparar já o próximo ano. Na Justiça, acha aceitável que depois de se ter confirmado que houve um cartel dos bancos e que devia-se pagar uma multa de 225 milhões de euros, que não tenham pago porque prescreveu? E ninguém se importa. E na habitação? E ninguém se importa. A questão do elevador da Glória. Ficámos hoje a saber, segundo um relatório, que afinal o cabo que tinha sido substituído não era o adequado. E passamos assim. E ninguém pede responsabilidades a ninguém. Mas não é sobretudo isso. As responsabilidades, quando estiver o relatório já concluído, serão certamente... Sim, mas como é que é possível que isto se passe no nosso país? Eu percebo. E podia estar aqui a citar outros exemplos que me indignam. E na área da habitação que tanto preocupa os portugueses? Na área da habitação, volto outra vez a dizer que essas são políticas do Governo. Mas posso-lhe colocar... Sim, mas uma das interpelações que eu quero fazer a quem governa é o seguinte. Nós temos cerca de 200 mil casas que estão vagas e disponíveis para colocar no mercado de habitação. O que é que impede que as pessoas, os proprietários, o façam? É identificar o que é que impede e ver como é que se estimula esse mercado de habitação. E estamos a falar de casas que estão disponíveis, que estão prontas. Mas isso parece mais fácil de dizer do que de fazer, não é? Mas eu aqui não lhe posso construir casas, só posso responder às suas perguntas, não é? E, portanto, aqui está um exemplo, não é? Ou seja, se há coisas que são mais difíceis, claro, outras parecem-nos mais fáceis de fazer. E volto a dizer, eu não sou candidato a Primeiro-Ministro, mas tenho tanta convicção que este país pode ser diferente e que pode ser melhor. Sim, mas o Presidente certamente pode falar de todos estes assuntos e tentar exercer a sua influência, por exemplo, como e sabem... exigir.
e exigir a ação. Ainda existem milhares de pessoas a viver em barracas. Há algumas autarquias como Loures, Lisboa, Oeiras estão a derrubá-las, mas há outras que não têm soluções. Deve o Estado Central liderar este processo ou deve deixar a continuar a ser deixado ao ritmo de cada autarquia? Bem, eu penso que há situações em que as autarquias não têm os recursos e os meios para resolver o problema, que já tem uma dimensão muito grande. Eu confesso que só vi o título, não tive a oportunidade de ver a notícia, que a própria Câmara Municipal de Almada também alerta para uma série de situações. Sim. Portanto, tem que haver aqui um diálogo, mas um diálogo consequente entre governos e áreas metropolitanas. Mas o Estado tem que entrar nesta matéria? O Estado não se pode demitir das suas responsabilidades. A habitação é um direito constitucional. É aceitável que uma pessoa não tenha um teto para viver? Ou que viva em condições desumanas, claro. O que é que um Presidente pode fazer, António José Já Seguro? viu o que é o recuo que o nosso país está a ter em tantas áreas? A minha geração foi uma geração que recebeu mais do que os meus pais tiveram. E a geração dos nossos filhos, neste momento, pode não receber mais, pode até haver um recuo em relação à qualidade de vida que nós tivemos. Portanto, há tanto para fazer neste país. E aquilo que é a minha preocupação e que vai ser a minha ação nesta campanha é precisamente de chamar a atenção dos portugueses que há uma esperança. E essa esperança precisa que nós estejamos todos unidos em torno do essencial. Nas campanhas eleitorais as pessoas fazem as suas escolhas partidárias, escolhem quem é que quer que os governe, mas nas questões essenciais, como estas que referi, nós precisamos de nos unir, claro. Ou então perdemos a oportunidade desta geração. Falemos da Europa, porque está a perder pujança económica, produtividade, capacidade de competir com os Estados Unidos, com a China. Como dizia Mário Draghi, é uma crise existencial e é muito séria. E nós sabemos que um declínio da Europa arrastará Portugal. O senhor conhece bem a Europa. Acha que estamos à altura do desafio? Não temos estado. A Europa anda às voltas numa rotunda. E já acontece há vários anos. Lembra-se, no início deste século, o objetivo da Europa foi definido como sendo a economia mais competitiva do mundo, baseada numa economia de conhecimento. Não só não cumprimos esse objetivo, como outros países nos passaram à frente. Isto é, a Europa é pródiga em relatórios, mas falta-lhe coragem política e falta-lhe projeto político. Falta-lhe um líder? Falta-lhe liderança política. Por exemplo, a questão do relatório Draghi. Falou há pouco em Draghi. Sim. Relatório. Draghi teve o mérito de colocar o seu nome, que é um nome credível, num relatório onde juntou e organizou com coerência os diferentes eixos para aumentarmos a nossa competitividade. Passaram 13 meses e não foi feito nada. Nós, na Europa, ou melhor, a Europa, não somos nós, mas a Europa tem feito muita regulação. Tem avançado muito depressa nessa regulação e isso tem atrofiado a economia, que o diga, por exemplo, a indústria automóvel. Portanto, é a altura da Europa acordar e perceber que se não mudar de vida, se andar sempre a correr atrás do prejuízo, é completamente ultrapassada por outros blocos económicos e outros blocos políticos. Para além disso, nós neste momento temos ameaças à democracia e temos também ameaças, digamos, à nossa própria segurança, por via da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. E essa aposta na segurança é absolutamente essencial para o futuro da Europa? É absolutamente essencial, mas tem que ser uma aposta inteligente. O que é que a Europa fez? É preciso gastar mais dinheiro em defesa. A minha pergunta é? Porque em 2023 o conjunto dos países da União Europeia, mais o Reino Unido, gastaram em defesa quase 3 vezes mais do que o orçamento russo. Portanto, a primeira pergunta que tem que se fazer é se não é possível gastar melhor o mesmo dinheiro. Mas admitindo que tenha que se gastar mais, onde é que se vai gastar? Eu defendo que deva ser no investimento, criando um bom sistema científico europeu, aliás, à semelhança do que os americanos têm, e que esse investimento produza bens que tenham uma aplicação dual. Isto é, tanto possam servir para a aplicação para a nossa defesa, designadamente equipamento militar, mas também para a nossa economia. Sim. Drones, infravermelhos, condutores, sensores. Basta ir ver aquilo que está a ser feito nos textos do nosso país, ou também na indústria do calçado, para mostrar como pode haver uma tecnologia com aplicação dual. Isto significa que nós estamos a investir na nossa defesa, a investir na nossa economia, a criar melhor emprego e, portanto, isso é o chamado investimento inteligente. Se isso não acontecer, António José Seguro, será inevitável
que tudo isto afete o projeto económico e social da Europa e de Portugal, naturalmente, também? Eu não quero acreditar nesse pesadelo. Porquê? Porque a solução à integração europeia são os nacionalismos. E os nacionalismos no século passado, Clara, o que é que foram responsáveis? Por milhões e milhões de mortes. Nós não podemos recuar. No outro dia, com jovens estudantes, numa conversa muito interessante, eu disse, já imaginaram que para ir à França ou à Alemanha ou à Itália tinham que ir a uma embaixada com um passaporte para pôr um carimbo, para ir ter um visto, ou ter que trocar o dinheiro português por dinheiro italiano ou francês ou alemão? Eles ficaram a olhar para mim e disseram, de facto, não tínhamos pensado nisso. Portanto, o futuro, o nosso futuro, e de um país com a nossa dimensão, não é recuar, não é fechar-nos, não é isolar-nos. É, pelo contrário, aprofundar politicamente, mas que lá está. E precisamos de um projeto e precisamos de lideranças políticas. Mas admite que Portugal possa cumprir as metas da NATO sem fazer cortes importantes na área social? Eu admito isso e, aliás, não pode haver... Vamos lá ver. Eu quero isso deixar muito claro. Eu sei que houve quem tivesse dito que tinha que haver cortes na área social. Não, sim. Eu não defendo isso. Porque estaríamos... A questão é ninguém defende, mas será ou não inevitável? Não, mas eu não defendo e explico porque é que não defendo. Porque nós não podemos garantir a nossa segurança à custa do deslaçar social e de perdermos coesão. Isto não pode acontecer. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Os recursos que forem gerados, e há várias formas de os gerar, têm que, designadamente, aumentando a competitividade e também a riqueza da própria Europa, têm que ser investidos. E quando há investimento, não é uma despesa que se esgota. É um investimento no futuro. É um recurso. Porque se ela tiver aplicação na nossa economia, então a nossa economia europeia e nacional será mais competitiva. Por isso eu considero que um investimento inteligente na área da defesa e num sistema científico europeu e nacional tem uma oportunidade muito grande para muitas empresas portuguesas. Desde que o excesso de regulamentação não bloqueie todos os processos também de inovação em curso, não é? Claro. António José Seguro, estas entrevistas, estamos a 5 minutos do fim, têm sempre no final perguntas rápidas, de resposta rápida, não tem que ser um sim ou não, mas quase. Se for eleito, vai viver em Belém ou continua nas Caldas da Rainha? Continuarei nas Caldas da Rainha. E admitindo que, quando precisar de dormir em Lisboa, recorra ao meu apartamento. A fazer 1 hora para lá e 1 hora para cá? Já estou habituado. Diariamente? Já estou habituado. Nas suas rotinas pessoais, o que é que deixará de fazer se for eleito? Bem, nas minhas rotinas pessoais, tenho que deixar as minhas empresas na área do vinho e na área do alojamento local. Tenho que ver como é que encontro isso com a família. Deixarei de dar aulas, portanto será uma alteração completa da minha vida e terei que equilibrar sempre isso com a família e com os amigos. As suas caminhadas, os domingos de praia? Sim, esses porventura ficarão prejudicados, mas espero que não fiquem muito, mas a prioridade será sempre o país. Continua a achar que o Parlamento tem deputados a mais? Eu julgo que essa é uma discussão que não tem um sim ou um não. Nós precisamos de olhar com tempo para o Parlamento e ver como é que ele pode funcionar melhor. Eu, quando fui parlamentar, dei bastantes contributos, não só na reforma, como lhe disse, do Parlamento, mas também na liberdade de voto que na altura instituí. Precisamos ter uma conversa sobre isso, mas não é a questão fundamental, na minha opinião. Aceita a ideia de que as presidenciais serão uma segunda volta das legislativas? Não aceito absolutamente nada. Eu sou um exemplo disso mesmo. Eu não fui candidato às legislativas, nem esta, nem as anteriores, nem às anteriores. Apoiado agora pelo PS? E sou candidato presidencial. Não. Suprapartidário, mas apoiado pelo PS. São duas eleições completamente diferentes. Eu avancei sem nenhum apoio e também sem nenhum apoio de qualquer natureza, não foi só partidário. Falámos de defesa. O serviço militar obrigatório é um assunto encerrado e sem retorno? Sim, quer dizer, não há assuntos encerrados e sem retorno, mas para mim, eu sou contra o serviço militar obrigatório. Custou muito, lutei muito com muitas pessoas da minha geração, de diferentes partidos, aí está, para acabarmos com uma obrigatoriedade que não fazia nenhum sentido. Porquê? Porque as Forças Armadas, em cada momento, devem responder a um contexto específico. A inteligência artificial representa um risco para a democracia? Representa um risco se não a soubermos transformar em oportunidade. E esse é um dos dossiês que o país não está a tratar como deve, do meu ponto de vista. A capacidade... Mais uma vez, as empresas, algumas, estão muito mais avançadas do que o Estado. Preocupado com a capacidade de interferir em eleições através da questão do algoritmo? Bem, isso era uma outra conversa sobre a forma como hoje se manipula o espaço das democracias. É porque as democracias estão muito frágeis.
O acesso às Isso redes é responsabilidade da política. E o acesso às redes sociais deve ou não ter restrições de idade? Quer dizer... Como faz a Austrália, por exemplo? Sim, vamos lá ver. Eu, por natureza, sou muito avesso a proibições. Sou muito mais favorável à educação, à pedagogia e à proteção. Agora, considero que, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, isso pode ser transitoriamente relevante para preservar um bem maior, neste caso, a educação das crianças. As alterações climáticas são, na sua opinião, uma ameaça à segurança nacional? São uma ameaça à nossa vida e à nossa maneira, ao nosso estilo de vida. Isso são, nós devemos dar um cuidado maior, mas, mais uma vez, a política devia ter agido antes. Nós somos uma sociedade que conseguimos resolver tantos problemas e, a certa altura, Clara, com a informação que tínhamos, fomos incapazes de prever, ou melhor, de decidir e definir políticas públicas que preservassem o nosso ambiente. A ONU ainda conta para alguma coisa de relevante, António José Seguro? Ultimamente não. Conta pouco, mas isto é um mundo que está a dar cabo das instituições do multilateralismo e está a substituir o direito internacional pela força, que não é direito absolutamente nenhum, pela lei da força. Portanto, nós precisamos aí de amadurecer e de fortalecer a própria Europa, porque se a Europa for mais forte, ela afirmará os valores civilizacionais que defende. Continua a achar que António Guterres é o político mais respeitado do mundo? É um político respeitado. Eu julgo que neste momento já não é consensual, como foi na altura. Na altura em que o disse. Na altura em que o disse, estava no seu início, mas teve azar. Nos tempos que correm. Tem fé no plano de paz para Gaza? Eu sou um homem de esperança e um otimista. Eu queria lhe responder que tenho muita fé, mas respondo-lhe com o meu desejo e com o meu coração. É preciso paz em Gaza. É preciso parar aquele sofrimento. Houve um cessar-fogo, mas se olharmos para todo o histórico dos acordos de paz, e alguns mais sólidos, acabaram sempre por extremismos para vencer. Mais uma razão, nós precisamos de moderação, precisamos de diálogo e precisamos de perceber que o nosso chão comum tem um conjunto de valores que são inabaláveis para nos permitir viver em comunidade. Aprovaria a convocação pelo Parlamento de um referendo à eutanásia? Bem, como sabe o Presidente da República, o que tem que fazer é, em função das propostas que cheguem, avaliar. Se me chegar essa proposta, eu decidirei na altura. Não tem uma decisão formada sobre isso? Como lhe disse há pouco, não limitarei nenhuma. Ou é um assunto que queima, António? Não tem a ver com assuntos que queima. Fez-me aqui perguntas em que eu lhe respondi, independentemente se dá mais votos ou se dá menos votos. Respondi-lhe com sinceridade e respondi-lhe com convicção. E com a mesma coerência lhe digo, quando chegar o diploma a Belém, eu tomarei a minha decisão na base de um contexto. Não desvenda, portanto, também não sabemos se alguma vez acontecerá tão cedo, porque tem sido um processo muito complicado. E para fechar, já perdoou António Costa? Não tenho nada que perdoar a António Costa. Nós tivemos divergências, aconteceu, eu não procuro o futuro no avesso do passado, está o problema resolvido. Eu não sou uma pessoa de rancores, nem sou absolutamente... Disse que ele foi desleal consigo. Passaram 10 anos, queria perceber se já o tinha perdoado. Não, é só para lhe dizer o seguinte, que não há nenhum perdão a fazer. Esse assunto não é um assunto. Eu sou uma pessoa livre, de bem comigo mesmo, vim para dar o meu contributo ao país e todos são importantes e aquilo que eu desejo ao Dr. António Costa é que ele seja bem-sucedido na presidência do Conselho Europeu. António José Seguro, muito obrigada. Foi um prazer. Pela presença na SIC e na SIC Notícias. Está assim concluída a entrevista a mais um candidato presidencial. Muito boa noite, muito obrigado. As eleições deverão realizar-se a 18 de janeiro, o dia em que os portugueses serão chamados às urnas para escolher o próximo chefe de Estado. Boa noite. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.